Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 13. E eu quero falar acerca de duas coisas importantes na vida cristã. O título dessa mensagem aí para o Paulo aí, que ele gosta às vezes de perguntar, é fé e esperança. Diga comigo, fé e esperança. 1 Coríntios 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Essas três, mas a maior destas é a caridade, ou nós preferimos ler o amor. Então vamos ler como sendo o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Hoje eu não vou ater no amor. Nós já conhecemos, sabemos da importância do amor, mas eu quero falar acerca de fé e esperança. E por que eu quero falar sobre isso? Eu venho meditando nesta palavra já há algum tempo. E tenho estado orando pela igreja, tenho orado constantemente, tenho meditado na palavra de Deus. E uma coisa que eu tenho visto é que fé e esperança, hoje em dia, tem tomado uma conotação errada. Em muitos lugares, nós ouvimos falar em fé como alguém que vai e liga um interruptor. E parece que fé é algo completamente desassociado de Deus. Parece que fé é algo completamente desassociado de uma vida cristã. Então a pessoa toma certos procedimentos, como alguém que liga um interruptor e já está funcionando. E nós vemos muito estas coisas sendo ligadas às coisas materiais, às riquezas. Hoje nós somos bombardeados nos programas evangélicos, na internet, em qualquer lugar onde você tiver acesso, que você vai procurar estudar a palavra ou assistir um programa, você é bombardeado com uma fé e uma esperança que é um interruptor. Você liga, já vem a riqueza, você liga, vem o carro, você liga, vem a saúde, você liga, vem a casa nova, você liga, vem o casamento. E parece que não há problemas na vida. Parece que a vida cristã é um mar de rosas, tudo muito fácil. Funciona tudo perfeitamente. E nós ouvimos muitas vezes, muita gente dizer isso. Olha, você não foi chamado para sofrer. Olha, você foi chamado para ser uma bênção. E é verdade, nós somos chamados para ser uma bênção. Aliás, a Bíblia diz, sê tu uma bênção. Porém, no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos inúmeros problemas, inúmeras situações. E o que acontece muitas vezes, irmãos? Nós vemos, ao conversarmos com irmãos, nós vemos muita gente triste, muita gente amargurada, muita gente chateada. Por quê? Porque não está preparada para enfrentar as situações. Porque as pessoas, às vezes, elas querem aprender mais rápido, né? Um cristão, às vezes, quer aprender mais rápido, compra livros, vai na internet fazer pesquisa. Ela quer ver DVDs, hoje existem muitos DVDs nas livrarias evangélicas. E vão pegando mensagens das pessoas da moda, aqueles nomes mais conhecidos. E o que acontece? As pessoas vão recebendo sim a palavra, mas uma palavra que não te prepara para o dia a dia. Não te prepara para as circunstâncias. E eu tenho falado com muitos irmãos, e eu vejo os irmãos muitas vezes tristes, chateados. Outro dia eu estava conversando com um irmão lá de Angola, e ele disse, pastor, demora muito, está demorando muito. Meu irmão, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas quando é esse tempo de Deus, há muita gente morrendo aqui à nossa volta. Há muitas coisas acontecendo, há isso, há aquilo. E as pessoas vão se desesperando, e nós vamos ver já o que é esse desespero,
que é exatamente o que é uma pessoa desesperada? É uma pessoa que perdeu a esperança, e elas começam a ficar angustiadas, e às vezes começam a ficar tristes com Deus. Às vezes nós falamos com alguém que está passando por um problema em casa, e a pessoa está triste. Puxa, mas faz tanto tempo que eu oro, faz tanto tempo que eu venho orando, e a circunstância à minha volta está piorando cada vez mais. Mas é interessante que se ela notar bem, ela vai ver que Deus tem falado com ela. Ela vem ao culto e Deus fala com ela, através do louvor, através da palavra. Alguém vem e traz um recado de Deus: olha, eu estava orando por você, e Deus manda dar esse recado: não temas, olha, o tempo está chegando. E às vezes as pessoas pensam assim: puxa, mas esse tempo está chegando, há quanto tempo que eu venho ouvindo isso, que o tempo está chegando? Faz 7 anos, faz 5 anos, faz 2 anos, que eu ouço que o tempo está chegando e esse tempo não chega. Mas acontece, irmãos, que nós nos esquecemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, como a vigília da noite que passou. Então, o que é 7 anos para nós? O que é 2 anos para Deus? São minutos, segundos do tempo de Deus. Então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, firmados na palavra de Deus, para nós não cometermos erros, não agirmos como Saul agiu, não agirmos como o próprio Abraão agiu, mesmo tendo uma promessa de Deus, de que Abraão seria pai, já na velhice, com a sua esposa estéril. Abraão recebeu a promessa, e a Bíblia diz que ele creu, e isso foi imputado por justiça. Mas ainda assim, o tempo foi passando, as coisas não aconteciam, a promessa não chegava, o tempo ia passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nada de filho. Um dia Sara chega e diz: olha, está aqui a minha serva, cumpra a palavra de Deus. Não foi isso que Deus falou. E meus irmãos, por nós muitas vezes não estarmos preparados sobre a palavra de Deus, nós acabamos por gerar Ismael na nossa vida. Ou fazemos como Saul, não esperamos os 7 dias que o profeta Samuel mandou ele aguardar. E depois, quando vem a confrontação de Deus, Deus, não foi culpa minha, como Saul disse, o povo, Senhor, o povo. Olha, quando nós estamos aguardando uma resposta de Deus, as pessoas começam a perguntar: quando? Quando? Não sei. Quando? Não sei. Quando? Não sei. Quando você responde até 100 vezes, você ainda está numa boa. Mas quando você já começa a responder 200, 300 vezes, que você não sabe, já começa a ficar esquisito, não é? Não sei. Quando? Não sei. Mas a promessa não veio? Veio. Quando? Não sei. E aí, aparece uma Sara, dizendo: está aqui a minha empregada. Gera um Ismael. Ou como Saul, eu me violentei e ofereci o sacrifício. Fiz aquilo que não me era devido, mas por causa do povo, para dar satisfação ao povo, eu tive que fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? Saul perdeu o seu reinado, foi rejeitado por Deus. Meus irmãos, por não sabermos esperar, por não sabermos agir em fé e em esperança, que são 2 coisas interligadas e super importantes, nós muitas vezes podemos cometer erros na nossa vida, e erros irremediáveis. Erros irremediáveis. Não tem mais volta. E vão ficar por anos estes erros. Veja, a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem fé, esperança e amor. Sabemos que dos 3, a maior delas é o amor. O amor vai continuar por toda a eternidade. Porém, nós não podemos viver nesta vida sem fé e sem esperança. O que é fé? Lá no dicionário, né? Lá, se você for lá curioso e vai lá no Michaelis, por exemplo, diz que fé é crença, crédito. É a convicção
da existência de algum fato ou da veracidade de alguma inserção. Crença nas doutrinas e por aí vai. Tem um monte aqui de definições. O que é esperança? Esperança no dicionário é o ato de esperar. O que é isso? É a expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Aquilo que se espera desejando. Aquilo que se espera desejando. Pedro, apóstolo Pedro, diz: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos. O quê? Qualquer coisa? Leitinho? Não, o leite racional não falsificado. Eu pergunto a você, há algo mais intenso do que uma criança desejando o leite? Existe alguma coisa mais intensa? Responda-me, por favor. Você que é mãe, que já foi mãe ou que é mãe agora, tem um bebê. Quando ele está com fome, existe algo mais intenso do que um bebê com fome? Não existe. Ou a mãe dá o peito, ou então a mãe dá o peito. Não tem outra hipótese. E é isto que quer dizer esperança. É você desejar com expectativa de que aquilo que você espera vai acontecer. O símbolo da esperança é uma âncora. É uma âncora. Então o que isso nos diz? Nos diz o seguinte, que fé é, em termos práticos, não em termos de dicionário, em termos práticos, fé é aquilo que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:1. É o firme fundamento das coisas que não se viram, mas se esperam. Hebreus 11:1 diz isto. Fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas se esperam. Você ainda não viu, mas você espera. E você tem convicção dentro de si que vai funcionar. Vai chegar. Isso é fé. Em termos práticos, fé é você acreditar que a palavra de Deus é verdade. É você acreditar que aquilo que Deus fala é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então fé é você acreditar, em termos práticos, fé é você acreditar que aquilo que Deus fala vai acontecer. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E em termos práticos, como é que eu obtenho esta fé? Ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir dá. E o ouvir dá. Fale mais alto. E o ouvir dá. Então a fé, ela vem por meditar na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Antes, tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. O que é meditar? É você sentar para ler a Bíblia o dia inteiro e a noite inteira? Não, meu irmão. O que é meditar? É você pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo. É você pensar na palavra de Deus. É como o sentido de meditar é ruminar. É o que a vaca faz. A vaca, a cabra faz. Ela rumina, ela come a grama, regurgita, mastiga, engole, regurgita, mastiga, engole. Para quê? Tirar todos os nutrientes da grama e assim nos dar o leite branquinho. O que é meditar? É você ruminar a palavra de Deus. Você come, mastiga, pensa nisto. Passa mais um tempo, volta de novo. O que é que Deus quer falar para mim aqui? Isto é fé prática. Isto é fé prática. E depois, como é que esta fé nós podemos fazer? Nós podemos idealizar, pensar, gerar, pintar quadros na tela do nosso coração. O pastor Paul Yong-Shu dizia que é fazer a quarta dimensão, é você ver
as coisas da maneira como Deus vê. Ver as coisas da maneira como Deus vê. E depois, esta fé prática, como é que ela é liberta? A fé ela é liberta por falar e agir. A Bíblia diz, cri, por isso falei. Nós já vamos ver todos esses versículos. Então, meus irmãos, fé é algo muito prático, porém, não é um interruptor que se liga. Hoje você ouve assim de fé, algo muito banal. E é tão banal que quando não dá certo, as pessoas se entristecem e muitas ficam tristes com Deus. Mas afinal de contas eu fiz, eu dei, eu semeei e eu não colhi. Eu dei e não recebi de volta. Eu fiz tal coisa e não me aconteceu nada ainda. Porque fé não é um interruptor que você liga, não é um botão que você aperta. Fé é um procedimento de vida, é uma ação de vida que tem a ver com você viver em santidade diante de Deus. Que tem a ver com você viver em retidão diante de Deus. Que tem a ver em você meditar, comer, pensar nas coisas de Deus. Tem a ver com você deixar o mundo, se afastar cada vez mais do mundo e se aproximar cada vez mais de Deus. Quando nós vemos em Isaías 6, quando Isaías teve a visão, no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz que viu o Senhor assentado no alto, sublime trono, e diz que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu tenho sonhado com isto, eu tenho pedido isto a Deus, e quanto mais eu sei que eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou sentindo a minha impiedade, mais eu vou sentindo o quão nada eu sou. Quanto mais nós queremos nos aproximar de Deus, nós vamos nos sentir um nada. Nós vamos nos sentir nada diante da grandiosidade de Deus, diante da glória de Deus. Por isso que os serafins clamam, santo, santo. E eles só sabem falar isso. Quanto mais eles, e olha quanto tempo eles vêm aproximando, vêm vendo a glória de Deus. E quanto mais descortinado um pouquinho, eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E nós, irmãos, vamos vivendo a nossa vida cristã. Nós vamos vivendo a nossa vida cristã. Vamos aprendendo um pouco, vamos ouvindo a palavra. E vai chegando um determinado ponto na nossa vida, em que nós vamos ficando como que automáticos. Liga o interruptor, vamos para a igreja. Assistimos o culto, saltamos, pulamos, louvamos, cantamos, ouvimos a palavra. Desliga o interruptor, vamos para casa. E durante a semana continua da mesma maneira. Mas nós queremos que a glória de Deus se manifeste. Nós clamamos pela glória de Deus. Pastor, mas você não está falando de fé e esperança? Haha, estou. Só que fé e esperança é o que vai nos fazer chegar lá no final. Fé e esperança é o que vai nos fazer chegar lá naquele dia, quando Jesus vir buscar a sua igreja. É a fé que vai nos levar até lá, e a esperança, a âncora, que nos vai fazer chegar até lá. A fé, ela é esse instrumento dado por Deus, para nós atrairmos as bênçãos de Deus para nós. Em Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele é o quê? Galardoador daqueles que buscam. O que é galardoar? É presentear. Ele é presenteador daqueles que buscam. Isto é fé. Isto é fé. Esperança, eu disse, é o ato de esperar. Qual é o antônimo, o contrário de esperança? Desespero. O que é desespero? Perder a esperança. É perder a convicção, a expectativa de conseguir aquilo que nós estamos esperando. Eu estou desesperado. Uma pessoa que clama, eu estou desesperado, é que ela perdeu completamente a convicção de que vai receber a sua resposta. Ela perdeu completamente a convicção de que ela vai poder encontrar a Deus. Ela perdeu completamente a certeza de que aquilo que Deus falou para ela vai acontecer.
Isso é uma pessoa desesperada. Esperar é o ato de ter esperança, de contar com alguma coisa. Alguém diz a você, eu vou te arrumar um emprego. Você está desempregado. Hoje é domingo. Alguém chega para você, meu irmão, essa semana eu vou te arrumar um emprego. Vai lá me procurar. E você vai lá com a esperança de que o emprego será dado a você. Você vai conseguir, alguém está te apresentando. Então a esperança é você estar à espera de, é aguardar, é estar na expectativa, é contar, é obter favor, é ter como certo ou muito provável de conseguir. Vamos dizer em 100%, é os 90% de chance que você vai conseguir. Então, fé e esperança são duas coisas que andam juntas. Diga comigo, fé e esperança andam juntas. No dicionário bíblico diz que fé é a confiança em Deus e em Cristo na sua palavra. Está lá podemos ver aí Mateus 15, 28. Abra sua Bíblia. Mateus 15, 28. Diz assim. Olha essa resposta que Jesus disse. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa história é maravilhosa. Uma mulher cananeia, uma mulher que não era de Israel. E ela veio pedir ajuda a Jesus. Ela, supostamente, Jesus disse, ele veio para o povo de Israel. Mas esta mulher sabia do poder de Jesus. E ela veio pedir ajuda. E Jesus respondeu para ela, no versículo 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, porque era assim que os judeus consideravam o povo de Cananéia. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, você tem essa ousadia de chegar diante de Deus? Você tem esta ousadia de chegar diante de Deus? Isto é fé. Fé é esta ousadia. Mesmo diante da negativa, mesmo diante da impossibilidade, esta mulher chegou diante do próprio Jesus e disse, sim, Senhor. Mas acontece que os cachorrinhos, eu sou cachorrinho, mas o cachorrinho come das migalhas que caem do seu Senhor, da mesa do seu Senhor. Ou você é daqueles que retrocede na primeira negativa? Como você é? Ousadamente, nós podemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Senhor, olha essa circunstância. A tua palavra diz. A tua palavra diz. Eu apresento as minhas razões para que o Senhor me justifique. A tua palavra diz. Eu quero, eu preciso disso. Mas não é eu quero, eu preciso igual criança birrenta. Eu quero, eu peço, e pisa e bate pezinho. Não, irmãos. É aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. É aquilo que Deus prometeu para nós, que está de acordo. Como é isso, pastor? Porque afinal da palavra de Deus, tudo está para nós. Tudo está lá para nós. Mas acontece, irmãos, que há coisas que vêm específico para nós. É chamada a palavra rema. É algo que vem especificamente para nós. A Bíblia é o Logos de Deus. Está aí todas as promessas. Mas Deus tira do Logos e nos dá um rema. Uma palavra rema. Uma palavra específica para você.
eu vou fazer com você tal coisa. Em determinado dia, alguém se levanta aqui e diz, fulana de tal, eu vou fazer com você tal coisa. O teu marido, que você tem orado, eu vou trazê-lo. Isso é uma palavra rema para você. Alguém que está solteiro. E Deus diz, olha, eu vou preparar, eu já tenho preparado, ou eu vou preparar alguém para você. E o que você tem que fazer? Opa, então Deus vai preparar, agora já vou sair correndo à procura? Não, aguarda que o Senhor vai trazer. Só esteja de olhos abertos. A esposa ou o marido, o Senhor prometeu, o pai, em relação à filha, ao filho. O que tem que fazer? Mas, pastor, piorou tudo. Mas você não tem uma palavra rema de Deus? Confia na palavra do Senhor. Espera na palavra do Senhor. O Senhor vai cumprir, mas tudo piorou. O Senhor não mente. O Senhor não mente. A palavra do Senhor é fiel. Segundo aos Coríntios 4:18, diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Quer dizer isso comigo? Vamos lá, eu falo e você repete. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Segundo aos Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista. O que você passa dentro da sua casa é vista. É porque você não está lá dentro, você também não está dentro da minha. Eu não estou dentro da sua casa e você não está dentro da minha. Para saber o que eu passo, o que você passa. Né? Mas a Bíblia diz. A Bíblia diz. Então o que é fé? É você não atentar para aquilo que eu estou vendo, para aquilo que se vê. Só que aquilo que se vê, se vê. Esse é que é o problema. Aquilo que se vê, se vê. E esse é que é o problema. Porque aquilo que se não vê é invisível. E está aí uma coisa difícil, é você acreditar no invisível. Aí é que é o problema. Porque fé é você acreditar no invisível. O teu marido está um bicho dentro de casa. Você vê ou não vê? Vê ou não vê? Vê ou não vê? Os teus filhos estão... Vê ou não vê? O desemprego, vê ou não vê? Doença, vê ou não vê? E sente. Vê e sente. Porque a dor dá uma dor incrível. E aí é que entra muita confusão. Porque a fé faz com que você não possa atentar a estas coisas. Mesmo que tudo à sua volta está indo terrivelmente pior, o Senhor diz, não atenta. Não atenta. Quando o povo de Israel estava indo, caminhando à terra prometida, Josué mandou lá espias. Aliás, Moisés mandou espias. Mandou 12 homens. 10 vieram e infamaram, difamaram a terra. Josué e Calebe. Veio e disse, reia, vamos embora. Se o Senhor se agradar de nós, aquela terra é nossa. Os 10 voltaram dizendo, há gigantes. Os frutos são gostosos, são grandes. 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas tem gigantes. Está ocupada. Tem cidades fortificadas. Vem 2 homens, Josué e Calebe. E diz, vamos embora. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai dar nas nossas mãos. 10 pessoas queriam pegar Josué e Calebe e trucidar. Vamos matar Josué e Calebe. Irmãos, nós lemos a Bíblia e parece que nos distanciamos da Bíblia. É igual nos nossos dias, quando alguém vive pela fé na palavra de Deus. Aqueles que não vivem querem trucidar aquele que vive.
Porque ela não acredita. Ela não acredita. Então o que ela quer fazer? Esse cara é maluco. Eu estou falando de fé. Então nós vemos que a fé é algo que nos faz acreditar completamente naquilo que é invisível. Os problemas dentro da sua casa, a falta de dinheiro, a falta de saúde, tudo isto nós vemos e sentimos na pele. Mas fé não é só para estas coisas, só para bens materiais, porque hoje é muito fé usada para bens materiais. Fé ela é usada para a salvação, para fazer com que nós venhamos a ficar firmes em nossa caminhada e não venhamos a desistir por absolutamente nada nesta vida. E vamos perseverar até o fim. E aí nós vamos ser salvos, aí vamos entrar e reinar para todo sempre com Jesus Cristo. Então a fé, irmãos, ela é de extrema importância na nossa vida. Tanto é que, como já dissemos aqui, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada, não há conversa, meus irmãos. Sem fé você não agrada a Deus. Agora, veja uma coisa. Enquanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, a esperança, ela vem, você sabe como? Que a esperança vem? Alguém sabe como é que a esperança vem? Pela tribulação. A esperança, ela vem pela tribulação. O que é a esperança? Eu disse que o símbolo da esperança é uma âncora. Fé e esperança, elas são similares, essa palavra, são semelhantes. Tem a ver também com convicção, tem a ver também com certeza. Mas em termos práticos, o que é a esperança? Quando você está num barco, está navegando num barco, vai pescar, vai passear, chega em determinado ponto, você lança a âncora. Quanto maior o barco, maior é esta âncora. O navio tem uma âncora gigantesca, mas em proporção ao navio ela não é tão grande assim. E o que acontece? Quando eles chegam em determinado lugar, eles içam a âncora. E ela vai, afunda, e quando ela encontra uma pedra, algo que esteja firme, ela se agarra ali, e aquela coisa tão pequena em relação ao navio, segura o navio inteiro. Quando você vai ali a Santos, você vê os navios cargueiros, os navios de passageiro passando, aquelas monstruosidades que levam 2.000 passageiros, tem uma âncora, que em proporção ao navio não é nada, mas é aquilo que sustenta o navio numa tempestade. É aquilo que segura o navio e faz com que ele não fique à deriva. A esperança é isso que faz conosco. Ela nos firma na rocha. Que rocha é esta? Jesus Cristo. E não nos deixa ficar à deriva, sendo levados de um lado para outro, por todo o vento de doutrina. Você entendeu o que é a esperança? A esperança faz com que você fique firme e pode vir a tempestade que vier, o vendaval que vier, a luta que vier, você não sai do lugar. O vento te açoita, mas você está ali firme. Se não fosse esta âncora, o navio seria jogado e poderia se partir ao meio. Mas por causa da âncora, ela fica firme. Assim é você. Por causa desta âncora, que é a palavra de Deus, você fica firme em Jesus Cristo. E pior que esteja a situação à sua volta, mesmo que as tuas orações não estejam sendo respondidas, você tem orado, você tem jejuado, tem clamado ao Senhor, tem vivido diante do Senhor, essas orações ainda não são respondidas, não importa, não importa, você está firme sobre aquela palavra que você recebeu. Você está firme sobre a palavra que você recebeu. E pode vir o que vier, você continuará firme. Vamos ver. Salmo 37 é um versículo que nós conhecemos muito. Salmo 37, 4 e 5. Talvez, ou todos, pelo menos eu aprendi isso daqui quando éramos muito novos.
decoramos isso. Diz, deleita-te no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele... O que é deleitar? O que é deleitar? É descansar, é repousar. Aqui está outra coisa, irmãos, que nos nossos dias é difícil as pessoas entenderem. Nós entramos sempre numa de querer agir, numa de querer fazer, numa de querer resolver. E sempre que nós queremos tomar as rédeas na nossa mão, nós estragamos tudo. Sempre que você quer fazer alguma coisa, você estraga tudo. Você agir fora do tempo de Deus, você estraga tudo. Quando Deus diz a você, vai e haja, então você deve ir agir. Mas enquanto Deus não mandar, você deve descansar. Este é um grande segredo para os cristãos. E que faz com que nós venhamos a obter resultados e respostas às nossas orações. Porque muitas vezes nós queremos agir antes do tempo, nós criamos confusão. Criamos confusão dentro da casa. A mulher quer converter o marido de qualquer jeito, ou por bem ou por mal. O marido quer converter a mulher de qualquer jeito, ou por bem ou por mal. Quer converter os filhos ou por bem ou por mal. E por aí vai. E fazemos as coisas fora do tempo de Deus, mas ele diz aqui, deleita-te no Senhor, descansa. Põe a situação nas mãos do Senhor e descansa. Descansa no Senhor. Quer casar? Não está encontrando marido, não está encontrando esposa? Descansa no Senhor. Põe nas mãos do Senhor e descansa. Deleita-te também no Senhor, e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Porque quando você está descansado no Senhor, você está cumprindo a vontade dEle. E ao você cumprir a vontade dEle, o desejo do teu coração, não é o desejo do coração da Honorina, é o desejo do coração de Deus. Ela vai desejar a mesma coisa que Deus deseja. Por isso é que Deus vai conceder. Porque você tem comunhão, intimidade com Ele. Você vai querer fazer aquilo que Ele deseja que você faça. E não o contrário. Isso de fé e esperança, as pessoas muitas vezes querem colocar Deus contra a parede. Ou vai, ou me dá, ou não me dá. Ou me dá, então tem que ser. Até os pastores às vezes colocam Deus contra a parede. Às vezes nós queremos ser mais santos do que Deus. Senhor, está ali, eu preciso, eu vou salvar e tal, e não sei o quê, mas quem salva somos nós? Não, é Ele. E se nós estivermos esperando em Deus, estivermos na presença do Deus Altíssimo, meus irmãos, em um dia, nós fazemos muito mais do que em 30 anos, ou do que em sei lá quanto tempo. Um dia na presença de Deus, um dia nos atos do Senhor, vale mais do que 1000 em outro lado qualquer. Nós precisamos aprender, nos nossos dias, de comida congelada, de McDonald's e etc., a esperar no Senhor. Nós somos muito apressados. E você já reparou que as pressas às vezes faz com que a gente coloque os pés pelas mãos? Você já reparou que o apressado, dificilmente ele se consegue permanecer na cruz? Você já reparou isso, que o apressado consegue? A Bíblia diz, no livro de Lucas, Jesus disse que nós precisamos tomar a nossa cruz, Lucas 9, 23. Nós precisamos tomar a nossa cruz dia a dia. Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Para você esperar em Deus, você precisa negar-se a si mesmo. Para você esperar em Deus, você precisa negar-se a si mesmo. E você só consegue negar-se a si mesmo estando crucificado. E a cruz nós devemos tomá-la cada dia. Os diabos colocam armadilhas na nossa vida. Sexta-feira eu experimentei uma dessa. Eu fiquei depois triste e chateado. Eu saí de casa logo cedo, tendo que tratar de documentos.
E eu não tive tempo de orar, não tive tempo de estar na presença de Deus e já fui para a rua. Agora a gente está no litoral, só para São Paulo, pega trânsito, fui num banco, fui no outro, tal, e corre daqui, corre de lá, corre daqui, corre de lá. Entrei num lugar, para entrar já foi uma dificuldade com aquelas portas, não sei que tanto pipi que era, que eu não tenho metal nenhum. Minha mãe não conseguia entrar, ela estava comigo que tinha que resolver coisas dela. E a gente correndo atrás dos documentos. Depois veio, eu só sei que para encurtar uma longa história, eu acabei me aborrecendo com o funcionário do banco. Mas me aborrecendo feio. Falei alto com ele. Depois eu entrei no carro. Eu desarmei. Pum! Eu comecei a pensar, falei, mas o que é isso? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Falando alto com pessoas que eu nem conheço. O homem nem tem nada a ver com os meus problemas. Eu ali mesmo comecei a orar, pedi perdão a Deus, comecei a chorar diante de Deus. Depois no sábado, o Senhor falou comigo o seguinte: ontem, você não pode sair da tua casa sem se vestir. Você não pode sair da tua casa sem se vestir. O que acontece se a gente sai nu na rua? Somos presos, atentado ao pudor. E como cristãos, nós não podemos sair da nossa casa sem tomarmos a nossa cruz. Sem tomarmos a nossa cruz. Porque uma pessoa crucificada é uma pessoa que está morta. Morto não tem reação. Morto não tem reação. Se temos reação é porque estamos vivos. E eu fiquei apavorado porque eu estava vivo. Eu fiquei apavorado porque eu estava vivo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando foi ter aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 2, depois que ele tinha saído lá do Areópago, onde ele tinha tido aquela conversa bonita com aqueles homens todos, e Paulo falou, muito bonito, eu creio que é Atos 17, e Paulo teve um discurso muito bonito, e diz a Bíblia no final do capítulo, que alguns poucos creram na pregação de Paulo. Paulo estava acostumado sempre a que muitas pessoas crescem nas suas palavras, na sua pregação. E Paulo saiu daquele lugar, e foi lá ter aos Coríntios. E aí nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 2, e ele diz, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, nem com palavras de persuasão humana, mas eu fui a vocês em demonstração de espírito e poder. Porque lá em Atos 17, Paulo, quando ele diz, nele vivemos e nos movemos, Paulo estava ali diante dos doutores. Vocês não podem esquecer que Paulo também era doutor. Paulo sabia falar muito bem. E naquele momento, não era o apóstolo Paulo cheio da unção, da glória de Deus na vida dele, era Paulo doutor falando ali. E o resultado foi que alguns poucos creram. E Paulo viu que diante daquela situação, ele também, puxa vida, peraí, eu também sou doutor, mas eu deixei tudo isso como perda, eu refutei isso tudo como lixo. E aparece um apóstolo Paulo lá aos Coríntios 2, dizendo, quando eu fui ter convosco, deixa eu ver se é primeiro ou segundo, para não dar confusão. Segundo, né? Segundo aos Coríntios capítulo 2. Quando eu fui ter convosco, não fui com palavras de persuasão humana. Meus irmãos, nós como cristãos, nós precisamos tomar a nossa cruz. E a esperança, meus irmãos, a esperança tem a ver exatamente com isso, com nós tomarmos a nossa cruz todos os dias. Eu disse a você que a esperança ela provém da tribulação. Abra aí em Romanos 5, capítulo 1, até o versículo 6. 1 Coríntios 2, não é segunda, 1 Coríntios 2. Mas nós vamos ler agora Romanos 5, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos
na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo o quê? Que a tribulação produz o quê? Paciência. Paciência produz o quê? Experiência. Experiência produz o quê? Esperança. Mas tudo provém de quê? Tribulação. Meus irmãos, quantos de vocês aqui são pacientes? Quantos de vocês aqui são pacientes? Puxa, graças a Deus que a igreja é honesta. Ninguém levantou a mão. Aí vão dizer para mim, só você, pastor. Por quê? Porque o verdadeiro paciente é aquele que passou por provas. E tem uma coisa. O que é ser paciente? É passar por provas, por lutas, sem reclamar. Paciente não é os enfermeiros aqui, né, Leandro? Leandro tem muito paciente, né, Leandro? A Aline tem muito paciente, né? Mas não é esses pacientes, que são impacientes, porque eu vejo pelo meu pai, ele no hospital ele não aguentava ficar mais um dia. Depois que ele viu que viveu, né, firmei o pé, pronto, quero ir embora. O médico, não, o senhor vai ficar aqui ainda. Era para ficar 17 dias, ficou uma semana, né? Deus ainda foi misericordioso. Não. Paciente é alguém que passa pelas provas sem reclamar. Meus irmãos, quando eu descobri isso, eu calei minha boca. Eu falei, meu Deus, se paciente é passar pelas provas sem reclamar, e eu já vinha fazendo umas reclamações, então quer dizer que ainda vem mais prova, vem mais tribulação para me fazer ficar paciente. Então é melhor calar minha boca e ficar quieto. Porque senão, quantos anos ainda vou ficar esperando? 25, que nem Abraão? Já estou com 45. Paciente é alguém que passa pelas provas sem reclamar. Graças a Deus que você não levantou a mão. O que mais? Vendo que a paciência produz a experiência. Uma pessoa experimentada é alguém que é paciente, quer dizer, que passou pela tribulação. E essa experiência vai produzir a esperança. Por isso que esperança não é uma coisa muito falada. E ela é tão importante quanto a fé, e faz a fé funcionar. Por isso que muita gente tem fé, mas não consegue as coisas. Por quê? Porque ela tem fé da seguinte maneira: eu creio que Deus pode fazer. Mas a realidade é que ela não espera que Deus vai fazer. Ela sabe que Deus pode. Vamos supor, um casal que não tem filhos. Ele sabe que Deus pode dar o filho. Mas ela não está ancorada na palavra de Deus, que o mesmo Deus que fez uma Sara, idosa, estéril, ter um filho, é o mesmo Deus que faz com que uma mulher nova, um homem novo, ainda que tenha algum problema no seu corpo, possa ter um filho. Ela sabe que Deus pode fazer, mas ela não espera que Deus faça. Por isso que não consegue as coisas. Ela sabe que Deus pode transformar o marido, mas ela realmente não espera que isso aconteça. Ela sabe que Deus pode transformar o filho ou a filha, mas não espera que realmente essas coisas aconteçam. Então, fé e esperança, meus irmãos, uma faz funcionar a outra. Eu não estou falando de amor, que aí então é outra conversa. Fé e esperança. Fé e esperança. Paciência, eu vou voltar nessa paciência, porque isso é importante. É a capacidade de você suportar, de você sofrer algo sem reclamar. Nós queremos ser pacientes. Nós queremos ser pacientes. Nós queremos ser pacientes. Nós precisamos ser pacientes. Não é questão de querer, é questão que nós precisamos ser pacientes. Meus irmãos, se nós quisermos herdar as coisas de Deus,
Se nós quisermos herdar as riqueza de Deus não é ouro e prata. Porque hoje quando se fala em riqueza de Deus, é Mercedes na garagem, BMW, Z3, Ferrari, o ímpio é meu e por aí afora. Eu conheci um pastor não, apóstolo. Ele passava na rua, aí vinha uma Ferrari. Este ímpio é meu. Passava, vinha um Porsche. Este ímpio é meu. Vinha uma Mercedes 600. Esse ímpio é meu. Ímpio por quê? Porque o dono da Mercedes era um ímpio. Então o que ele estava dizendo? Deus não vai tirar as coisas dos ímpios para dar para os santos? Vocês nunca ouviram falar isso? Eu já ouvi, e o pastor também já. Basta você ligar a televisão, irmãos. Deus vai tirar as riquezas lá dos ímpios do mundo e trazer para os santos. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu preciso que ele arranque de um ímpio para dar para mim? Vamos para lá. Aí o homem dizia, esse ímpio é meu. Graças a Deus que meu carro estava longe naquela época, era um Honda Civic. E para ele aquilo lá não passava, senão ele passava a mão no meu carro e dizia, esse ímpio é meu também, mas o carro era meu, né? Então, nós vemos que há esperança, enquanto a fé é mais fácil, porque ela vem por ouvir. Nós ouvimos a palavra de Deus. Você pode ver, irmãos. Você vem um domingo na igreja, ouve a palavra, de manhã e de noite. Você sai daqui, se não te segurar, você sai daqui correndo. Você quer pregar para todo mundo, você quer, cheio de fé, segunda-feira, puxa, por quê? Você ouviu a palavra. Só que se você não renovar essa palavra, não continuar ouvindo, a fé ela vai esmorecendo. E ela tem que andar aliada com a esperança, ancorada nesta pedra que é Jesus, ou seja, também na palavra de Deus, para que, se demorar, você não vai perder a sua bênção, ou não vai fazer como Abraão. Veja que mesmo Abraão sendo considerado o pai da fé, ele errou. Ele errou. A mesma coisa aconteceu com Saul. Não soube esperar o tempo estabelecido por Deus. 1 Samuel 13, de 9 a 10. Samuel deu uma ordem a Saul. Saul não esperou. Por causa disso ele perdeu o reinado. Outro caso favorável nesse aspecto. Neemias. Neemias, mesmo debaixo da pressão de Tobias e Sambalate, Neemias tinha fé e esperança de que ele iria reconstruir os muros de Jerusalém. Ele foi para aquele lugar com este intuito. Tobias e Sambalate são dois personagens que... mas Tobias e Sambalate eram mais, né? Aqui nem em Neemias 6:1 dá a relação deles. Mas Tobias e Sambalate foram os que mais se destacaram ali. Quantos Tobias e Sambalates existem nos nossos dias? Que se levanta contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Olha, e começam fofocaiadas e etc. Diz que falações e por aí afora. Mas é interessante isso. Neemias é este exemplo de que fé e esperança funcionam. Neemias tinha fé que Deus iria dar forças e condições para ele concluir. E ele estava ancorado em Deus. Estava ancorado em Deus. E ninguém iria atrapalhar esta obra. Tanto é que aqui em Neemias 6, nós vemos ele concluindo, dando por concluído a construção do muro. Ele já ia colocar as portas. Assim também devemos ser nós, irmãos. Não como Abraão. Abraão sim, porque foi o pai da fé. Mas tirando esta questão de Ismael, Deus, pela sua misericórdia, ainda abençoou Ismael. Mas não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac, não Ismael. Você pode gerar coisas pela carne, ou pode gerar coisas pela promessa. Se nós gerarmos pela promessa,
gerarmos no tempo de Deus. Meus irmãos, Deus tem quantas promessas para esta igreja? Muitas já se cumpriram. Outras tantas, Deus está fazendo. E algumas ainda nem se cumpriram, já se passaram 30 anos. E Deus mentiu? Não. Deus não mentiu. Deus esteve preparando o seu povo todo esse tempo. Deus esteve preparando o pastor Dirceu e a irmã Ruth. Deus esteve preparando o Rui. Deus esteve preparando Samuel. Deus esteve preparando uma nova geração. Porque muitos nessa geração passaram também e não deram nada. Mas a palavra de Deus não volta vazia. E o que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus prometeu vai se cumprir e nós vamos ver com os nossos olhos. Nós vamos ver com os nossos olhos. E seremos testemunhas de que aquilo que Deus falou, Ele cumpriu. Temos que ser como Neemias. Para completar. Em Salmo 126. Versículo 1. Diz assim, Salmo 126, versículo 1. Diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como o quê? Como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos, então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com o quê? Com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida. O que é voltar sem dúvida? Voltará com fé, com esperança, com certeza, trazendo consigo os seus molhos. Na Bíblia atualizada diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte a Sião, ficamos como quem sonha. Eu fico imaginando, irmãos, que sensação é esta? Pedro estava na prisão, pregando a palavra, foi levado à prisão. Um anjo veio, Pedro preso, 2 soldados ao seu lado. O anjo veio, abriu a porta da prisão, tirou as cadeias de Pedro. Pedro levantou, acompanhou o anjo. E Pedro julgava que era o quê? Um sonho. Só quando ele passou os portões que ele viu. Não é sonho. Não é sonho. Quando ele chegou na porta, onde a igreja estava reunida orando, bateu a porta. A menina veio abrir a porta. É Pedro! Pum! Fechou a porta. Foi correndo avisar os irmãos. De vez abrir a porta. Pedro fugiu da prisão. E os irmãos orando. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, que interessante. Por que Deus coloca essas coisas, não é? É porque nós, irmãos, por termos que ser perfeitos, nos esquecemos que somos humanos. Nos esquecemos que somos humanos. Aquela menina, ela não estava no meio da oração. Ela não estava na reunião de intercessão ali orando por Pedro. Quando ela viu Pedro, é Pedro. Alguém lá na reunião disse, que Pedro é o fantasma. Ou é o anjo. Que conversa. Eles estão lá intercedendo por Pedro para ser liberto da prisão. O Senhor realiza esta obra maravilhosa. É o seu anjo. E a menina atônita, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Quando abriram a porta, viram que era Pedro. A alegria deles foi tanta, que eles não acreditavam que era Pedro. E Pedro, shh. Você imagina alguém saindo da prisão, irmãos? E aquela festa toda? Você imagina alguém, é que nós não temos isto aqui.
Nós temos tanta liberdade para pregar o evangelho e infelizmente nós não aproveitamos. E eles lá não tinham essa liberdade. E estavam fazendo festa, saltando. É Pedro, é Pedro, é Pedro. Shhh. E eles disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Irmãos, é como nós. Quando o William veio avisar o casamento dele aqui, o que as pessoas disseram? Até que enfim! Até que enfim! Glória a Deus, até que enfim! Eu lembro disso aqui, aquele dia, até que enfim! Mas ele é que sabe o que fez ele ter que esperar. Ele foi sábio. Eu falei para ele: você foi sábio. Se todos fossem sábios como você, construiu, estudou, construiu a casa, tal, foi morar. Não foi morar na casa dos pais, foi morar na casa dele. E os outros? Até que enfim, até que enfim. Só que quem estava certo era ele, não era o até que enfim que estava falando, era ele. E assim são as pessoas. Estás fora de ti, estás delirando. Quando nós esperamos em Deus, irmãos, é assim também, estás delirando. Outro dia eu lancei uma pergunta para uns amigos, que a gente estava falando pela internet. Falei: o que é para vocês esperarem em Deus? Um me respondeu assim: pastor, esperar em Deus? Hoje em dia, ninguém mais sabe o que é isso. É, um irmão lá do sul. Ninguém mais sabe o que é isso. Mas ele falou, não que ele não esperasse, que eu sei que ele espera em Deus. Mas é que eu lancei a pergunta e ele respondeu: hoje, nos nossos dias, esperar em Deus, as pessoas não sabem mais. E é verdade. Por quê? Porque são colocadas a quererem tudo assim, ó, para ontem. Vem uma promessa de Deus, se não se cumpre, já as coisas não... Porque, afinal de contas, nós não fomos chamados para sofrer. Irmão, se há uma coisa que me incomoda quando eu escuto isso, que nós não fomos chamados para sofrer. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, num programa de televisão: você só tem que sofrer o suficiente até atingir a sua bênção, a sua cura, o seu carro, a sua casa. Isso é bênção, carro, casa, isso é bênção. Vê que as bênçãos hoje é medida por tão pouco. Por tão pouco. Mas a Bíblia diz aqui: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Demorou, mas o Senhor cumpriu a sua palavra. Ele nos trouxe de volta do cativeiro. Ele nos trouxe de volta do cativeiro. Ele nos trouxe, encheu a nossa boca de riso, a nossa língua de júbilo. Então os outros à volta diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E é a mesma coisa que vai acontecer com cada um de nós, irmãos. A mesma coisa vai acontecer com cada um de nós. Eu profetizo isso no nome de Jesus Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E vão pessoas dizer: grandes coisas fez o Senhor por aquele povo do Parque América. Vão chegar para o André e vão dizer: André, grandes coisas o Senhor fez na sua vida, André. Vão chegar para o pastor e dizer: pastor, grandes coisas o Senhor fez na sua vida. E por isso nós viemos de longe para ouvir os grandes feitos do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem é que crê nisso? Diga amém. Amém. Feche os seus olhos agora. Erga suas mãos para os céus. Erga as duas mãos para os céus com fé. E diz: Senhor, eu ouço a tua palavra sobre fé e esperança. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da tua palavra. A esperança, ela vem pela tribulação, pelas lutas que eu passo e que me fazem me aproximar cada vez mais de ti. Por isso, Senhor, eu tenho a certeza de que aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que o Senhor tem prometido à igreja, cada palavra se cumprirá. Cada palavra será feito da maneira como o Senhor ordenou. Nenhuma palavra voltará vazia. Nenhuma palavra voltará vazia acerca de mim e acerca da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Recebe aquilo que é seu agora. Fecha a sua mão e recebe. Fecha a sua mão e recebe com fé, com esperança.
com a certeza, a convicção que é seu. Digas: eu recebo. É meu. Cada palavra que Deus me deu, eu recebo. Nós muitas vezes, irmãos, só pensamos assim: funciona quando colocar a mão em nós. Não, irmãos. Quando Deus dá a sua palavra, nós temos que ser rápidos e devemos pegar esta palavra e segurar. Se você crer nisto, hoje aquilo que você precisa, você recebe aí agora. Não precisa vir no final pedir mais oração. Recebe aí agora, porque o Espírito de Deus está aqui. O Príncipe da Paz está aqui. O Príncipe da Paz está aqui. O Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz está aqui. Está aqui passeando no nosso meio. Recebe o que é seu, com fé. Recebe agora, com convicção. Segura na tua mão. A glória de Deus está nesse lugar. Nós não precisamos sentir nada. Nós precisamos só crer. Não precisamos ver nada. É crer. É crer. É meu. É meu. Recebe aí agora. Por que duvidais no teu coração? Não duvida. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é jogado de um lado para o outro. Não duvida. Recebe. 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 Porque o dia está chegando. A hora está chegando em que as promessas de Deus serão cumpridas. A hora está chegando, igreja. A hora está chegando. A hora está chegando em que todas as promessas para a igreja serão cumpridas. A hora está chegando. Deus está preparando os seus obreiros. Deus está levantando os seus generais nesta igreja. Deus está levantando os seus generais nesta igreja. E a hora está chegando de você ver cumprido. De você ver cumprido. Há pessoas que vão assistir esse DVD. Você vai ver cumprido na sua vida, aí onde você está, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Eu queria que o grupo de louvor viesse, os diáconos também tomassem a posição aqui para a Santa Ceia. E você no seu lugar, lembra agora o que Deus te prometeu. Lembra agora, aí no lugar, faz um esforço e lembra o que Deus te deu. Qual foi a palavra rema que Deus te deu? Você entendeu o que é a palavra rema? É aquela palavra que é tirada da palavra de Deus, do Logos, da Bíblia, e salta para você como uma promessa específica para a tua vida. Eu não sei o que é, cada um de vocês sabe. Nesta noite, o Senhor vem refrescar a sua memória. O Senhor vem refrescar a sua memória. E vem trazer à luz. Vem trazer à luz aquilo que Ele prometeu. Vem trazer à luz aquilo que Ele prometeu. E você vai ver. Você vai ver, os teus olhos irão ver cada uma das promessas de Deus se cumprir. Você vai ver, porque Deus não mente. Deus não mente. Hoje, nesta noite, lança a tua âncora. Firma os teus passos em Jesus Cristo. Ponha os teus pés sobre a rocha nesta noite. Firma os teus passos. Firma os teus pés. Aleluia, Jesus. E nós vamos tomar a Santa Ceia nesta noite. E não vamos fazer com tristeza. Nós vamos fazer com alegria. Porque Jesus Cristo ressuscitou. O Príncipe da Paz está nesse lugar. O Príncipe da Paz está nesse lugar. E nós vamos tomar a Santa Ceia, regozijando no Senhor. Porque a palavra de Deus diz, Salmo 103:3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. A palavra não mente. A palavra não mente. Filipenses 4:19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá quantas necessidades? Todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando Ele diz todas, é porque são todas, não falta. Por um acaso há algo impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Não, diga, tudo é possível para o meu Deus. Tudo é possível para o meu Deus. Diz assim, tudo é possível para mim, porque eu creio. Em João capítulo 11 diz, se creres, verás a glória de Deus. Diz para o teu irmão, se tu creres, verás a glória de Deus. O que é que tu precisas hoje?
O que é a palavra rema para a tua vida? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mulher, vira para o teu marido. Marido, vira para a tua mulher. E diz: se tu creres. Eu acho engraçado. Quando a gente fala, mulher, vira para o marido, elas fazem assim. E já vira logo olhando para mim. Eu não sou seu marido, pelo amor de Deus. Olha para o seu marido. Diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Irmão, vire para o irmão que está ao seu lado. Olha bem, escolhe um só, não precisa escolher meia dúzia não. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. A palavra rema de Deus vai se tornar realidade. E não vai demorar muito não. Não vai demorar muito não. Nós cantamos sempre que o tempo de cantar chegou. Tempo de cantar chegou. Tem certeza? Amém. Tem certeza? Amém. Então é assim que nós vamos terminar depois da Santa Ceia, dizendo que o tempo de cantar chegou. Celebra. Vamos tomar a Santa Ceia. E eu gosto, irmãos, de sempre celebrar a Santa Ceia com alegria, porque nós nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Nós nos lembramos do feito de Jesus Cristo naquela cruz. Foi ali que ele venceu o inimigo. Foi ali que ele venceu o inimigo. E ele nos prometeu que em breve a igreja do Senhor Jesus Cristo esmagará Satanás. Em breve, irmãos, esse dia está chegando. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Aleluia. Vem,
Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que vai chegar o dia. Eu sei que vai chegar o dia em que nós vamos estar tão incendiados da glória do Senhor, que nós não vamos para casa. Vamos ficar que nem aqueles irmãos que ficavam uma semana dentro da igreja. Mas eu quero louvar a Deus por esta noite, pela oportunidade que me foi dada. E eu sei, irmãos, que muitas coisas estão tão próximas de chegar. É só você crer, é só eu crer, que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.